Olá, nós somos o grupo formado por Emily Borges, Helena Tavares, Iris Sayuri e Hudson Barbosa, e agora a gente vai resolver algumas questões de uma apostila de física. Eu vou começar com a questão 1, que diz assim: duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 sendo igual a 4Q1 estão fixas nos pontos A e B, distantes 30 centímetros. Em que posição X deve ser colocada uma carga Q3 sendo igual a Q1 para ficar em equilíbrio sob a ação somente de forças elétricas? Então, a gente tem três cargas sendo envolvidas e a fórmula que a gente vai usar é a fórmula da força elétrica. Lembrando que 30 centímetros é igual a 0,3 metros, então a gente vai usar esse 0,3 metros por causa do sistema de unidades internacionais. Então, a gente vai começar igualando, porque se a gente quer manter equilíbrio, uma carga, uma força tem que ser igual a outra. A gente vai fazer F1 sendo igual a F2. Só que F1 é a carga 1 estando em equilíbrio com a carga 3. E F2 é a carga 2 estando em equilíbrio com a carga 3. E a gente vai igualar. Igualando, como a gente vai usar a fórmula da força elétrica, a gente vai botar Q vezes Q1 vezes Q3 sobre X ao quadrado, que é a distância que a gente tem que descobrir, sendo igual a K vezes Q2 vezes Q3 sobre 30 menos X, que é o valor da distância de F2. Como a gente tem valores iguais e coisas iguais, por exemplo, o K e o K se anulam. O Q1 e o Q1 da outra fórmula se anulam também. E o Q3, que está no F1, e o Q3 do F2 se anulam. Então, a gente vai ficar com 1 sobre x ao quadrado sendo igual a 4 sobre 30 menos x ao quadrado. Esse 4 é porque a carga Q2 é igual a 4 cargas do Q1, tá? E dessa forma, a gente, como é igualdade, a gente multiplica cruzado e vai ficar 4x ao quadrado sendo igual a 900 menos 600x mais x ao quadrado, que é o mesmo que 3x menos 900 mais 60x. A gente tem aqui uma equação de segundo grau, então é muito simples, é só a gente resolver o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, que é a mesma, que no caso, o nosso resultado deu 1.600, e a gente resolver x uma linha, para ver qual valor se adapta ao nosso caso. X uma linha menos 20 mais raiz de delta sobre 2a, que é igual a 2, que deu 10 centímetros, e x duas linhas ficou menos 20 menos raiz de delta sobre 2a, que é igual a 2, só que deu um valor negativo, e normalmente a distância não é negativa, então a gente vai pegar o 10 como o valor da distância. Então, a resposta certa é a distância negativa não existe, então a gente usa a distância sendo 10. E agora, vamos resolver também a questão 2, que diz assim: duas forças elétricas pontiformes distam 20 centímetros uma da outra. Alterando essa distância, a intensidade da força de interação eletrostática entre as cargas fica 4 vezes menor. Calcula a nova distância entre elas. Então, lembrando que 20 centímetros é igual a 0,2 metros, e é esse valor que a gente vai usar para a distância, e a gente vai usar a fórmula da força elétrica, que diz que força elétrica é igual a K vezes carga 1, né, Q1, vezes Q2 sobre distância ao quadrado. Só que a gente quer descobrir a nova distância. Só que essa nova distância é 4 vezes menor. A intensidade da força é 4 vezes menor. Então, a gente vai chamar de força da primeira situação de F e força dessa segunda situação, que é 4 vezes menor, de F'. Então, F' é igual a F sobre 4, porque é uma intensidade 4 vezes menor. Aplicando na fórmula, fica Q vezes Q1 vezes Q2 sobre 2, que é o valor da distância, né? Sobre D ao quadrado, no caso. Sendo igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre 0,04, e essa divisão dividido por 4. Como é uma divisão sobre divisão, a gente pode inverter e multiplicar. Então, fica K vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado, que é a distância que a gente quer descobrir, sendo igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre 0,04 multiplicado por 1 sobre 4. Só que como a gente tem cargas iguais, nessa igualdade, a gente anula o K, o Q1 e o Q2. Então, a gente fica como D sendo igual a 0,04 vezes 4, que é o mesmo que 0,16. Então, distância é igual a raiz de 0,16, porque como distância estava ao quadrado, a gente passou esse quadrado para uma raiz, né? Então, a distância é de 0,4 metros ou 40 centímetros, sendo essa a resposta da nova distância entre as cargas. Agora vamos resolver a questão 3. Há duas pequenas esferas, A e B, condutoras, descarregadas e isoladas uma da outra. Seus centros estão distantes entre si de 20 centímetros, cerca de 5 vezes 10 a sexta elétrons são retirados da esfera A, ou seja, ela fica positiva, e são transferidos para a esfera B, que vai ficar negativa. Considere a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e a constante eletrostática do meio, K0, igual a 9 vezes 10 a 9. Qual a direção do campo elétrico no ponto R sobre a mediatriz do segmento AB? Então, se ela está sobre a mediatriz, quer dizer que ela possui a mesma distância do ponto a uma carga e do mesmo ponto a outra carga. Então, tipo, a distância entre o ponto e as cargas são a mesma.
Então, o vetor do campo elétrico em R, ele vai ser horizontal, da esquerda para a direita. Por quê? Porque o campo positivo, que está na esquerda, ele vai empurrar na diagonal, né, na direção dela para fora, ou seja, da esquerda para a direita, e o negativo vai tipo, atrair, vai puxar L da esquerda para a direita também, na outra diagonal. Aí quando fizer a resultante, ele vai ficar horizontal e da esquerda para a direita. Letra B. Qual o valor do campo elétrico no ponto P? Então, o ponto P, como já foi dito, é a mediatriz, ou seja, está exatamente no meio da distância entre as duas cargas. Quando os elétrons saem da carga A para ir para a carga B, assim vai ficar, a carga A vai ficar positiva e a carga B vai ficar negativa. E por isso, o campo elétrico no ponto P ele vai ser igual a 1,44 Newton por Coulomb. Por quê? Porque a gente, multiplicando o número de elétrons com a carga elétrica do elétron, a gente consegue as cargas dos dois que são iguais, só que a do A é positiva e a do B é negativa. E sendo assim, então os vetores das duas cargas sobre o ponto P vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Por quê? Porque a carga negativa vai puxar ele e a carga positiva vai empurrar. Então, as duas cargas sobre esse ponto vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. E por isso que a gente vai só apenas somar o módulo dessas duas cargas, que é 0,72 mais 0,72, porque elas têm a mesma intensidade, só que uma puxa e a outra empurra. Então a gente soma e fica 1,44 Newton por Coulomb. Então, 4. Considera as afirmativas a seguir. 1. A direção do vetor campo elétrico em determinado ponto do espaço coincide sempre com a direção da força que atua sobre uma carga de prova colocada no mesmo ponto. É verdadeira. Cargas negativas colocadas em um campo elétrico tenderão a se mover em sentido contrário ao do campo. É verdadeira também. 3. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é, em cada ponto, diretamente proporcional ao quadrado da carga que o criou e inversamente proporcional à distância do ponto até a carga. Essa é falsa. Por quê? Porque a intensidade do campo elétrico, ela é, na verdade, diretamente proporcional à quantidade de carga que o gera, e não ao quadrado dela, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância do ponto até a carga. Por quê? A fórmula de campo elétrico é força sobre carga, né? Só que aí, quando a gente substitui a força pela fórmula da força, que é constante vezes o módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga dividido pela distância ao quadrado, a gente vai ter uma fórmula que vai ser campo elétrico é igual a constante vezes a carga que o gera, dividido pela distância ao quadrado. Sendo assim, a intensidade do campo elétrico vai ser inversamente proporcional à distância do ponto até a carga ao quadrado e diretamente proporcional à quantidade da carga. Afirmativa 4, a intensidade do campo elétrico pode ser expressa em Newton por Coulomb, que é verdadeira. Então, sendo assim, a letra vai ser a letra C. Somente a 1, a 2 e a 4 são verdadeiras. Só a 3 que vai ser falsa. Resolver a questão 5. Dois pequenos anéis de alumínio, idênticos e de massa 0,4 gramas, um deles carregado eletricamente e outro neutro, são postos em contato. Em seguida, os anéis são colocados em um pino vertical isolante, montado em uma base também isolante. Nessas condições, o anel superior flutua sobre o inferior, mantendo uma distância fixa de 1 centímetro. Entendendo a ilustração da questão, podemos perceber a força elétrica atuando nessa repulsão gerada entre as duas cargas. E vindo ao que a questão quer saber, ela quer saber a carga que foi depositada inicialmente sobre o anel eletrizado. E aqui a gente pode entender o seguinte: essa força elétrica, que é o que queremos achar, ela é dada por força, ou a constante da eletrostática, vezes Q1 e Q2, que são os volumes das cargas, sobre a distância ao quadrado. E aqui as informações que a questão nos dá é a massa, 0,9 gramas, que é igual a 9 vezes 10 a menos 4 kg. A distância, que é 1 centímetro, que é igual a 1 vezes 10 a menos 2 metros. K, que é a constante, 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. E a gravidade, que é 10 metros por segundo. Então, quando a ilustração, a questão fala ali que o anel ficou em uma distância fixa de 1 centímetro, quer dizer que ele ficou flutuando ali em equilíbrio. Logo, essa força elétrica que manteve em equilíbrio é igual à força da gravidade. A força da massa vezes a gravidade. Então, já temos nossa equação montada, em que K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado é igual a M vezes G, que é da gravidade. E colocando o que já temos dado pela questão, substituindo na equação, temos que a constante 9 vezes 10 a nona vezes Q ao quadrado
que a gente não tem o volume das cargas, sobre a distância, que é 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, é igual a 9 vezes 10 a menos 4 vezes 10. E então a gente já pode pegar aqui a distância que está dividindo e passar para o segundo membro, para formarmos uma equação mais simples para a gente, que fica 9 vezes 10 a nona vezes que é ao quadrado, é igual a 9 vezes 10 a menos 3, que foi o resultado que temos da gravidade vezes a massa, vezes a distância resolvida, tirando da potência, 1 vezes 10 a menos 4. Logo, temos que 9 vezes 10 a nona vezes q ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 7. Isolando o q, que é o que queremos achar, fica q ao quadrado sobre essa divisão básica. E tiramos da raiz para poder termos o q completo. E fica q igual a raiz de 10 a menos 16. E tirando da raiz fica q igual a 1 vezes 10 a menos 8. E como apenas um dos anéis estava eletrizado, temos que Qzão é igual a 2 vezes Q. Logo, Qzão é igual a 2 vezes 10 a menos 8. 6, vamos lá. A questão 6 diz o seguinte. Ao retirar o copinho de um porta-copos, um jovem deixa-o escapar de suas mãos quando ele se encontrava a 3 centímetros da borda do porta-copos. Misteriosamente, o copo permanece por alguns instantes pairando no ar. Analisando o fato, concluiu-se que o atrito entre o copo extraído e o que ficaram exposto havia gerado uma força de atração de origem eletrostática. Então, aí ela dá mais algumas informações, como que a massa do corpo é de 1 grama, sendo assim, 1 vezes 10 a menos 3 kg. A distância, que ele ficou entre o outro copo, onde foi gerada a eletrostática, é de 3 cm, que é igual a 3 vezes 10 a menos 2 metros. A constante da eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metros quadrado por cônobe quadrado. E a gravidade, 10 metros por segundo. E ele quer achar o módulo da carga em cônobes. Então, basicamente aqui temos o mesmo da questão anterior, onde essa força elétrica está ali responsável, só que dessa vez no sentido de atração, que foi gerada pelas cargas devido à existência de um campo elétrico. Temos novamente nossa equação montada, que é a equação da força elétrica igual a massa vezes a gravidade. Substituindo pelo que a questão dá, ficamos apenas com a incógnita do Q. Q1 vezes Q2, que como são iguais, podemos colocar Q ao quadrado. Né? E aí, resolvemos o primeiro que está entre parênteses, passamos para o outro lado multiplicando, vamos simplificando a questão até termos 9 vezes 10 a nona vezes Q ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 6. Q ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 6 sobre 9 vezes 10 a nona, que isso é igual a 1 vezes 10 a menos 15. Então, Q ao quadrado é igual a 10 a menos 15. Porém, para a gente tirar o quadrado ali do Q e ter a raiz e depois achar a raiz, vamos considerar que Q é igual a raiz de 10 vezes 10 a menos 16. Logo, Q é igual a 3 vezes 2, ou 3,2 vezes 10 a menos 8. E essa é a resposta, dada em cônobes. Como é que eu fiz a questão 7? E a questão 7 ela pede duas cargas elétricas pontiformes positivas e iguais a Q estão situadas no vácuo de 2 metros de distância. Sabe-se que a força de repulsão mútua da intensidade é de 0,1 N. Calcule Q. Aí ele já vai dar que o K da fórmula vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 N. Aí o que eu fiz? Eu separei a fórmula e fui substituindo. Eu comecei a substituir 0,1 é igual a 9 vezes 10 a nona potência. Q continuou Q e Qzinho virou Qzão. Então ficou Q vezes Q. E tudo isso sobre 2 elevado a 2. Aí eu resolvi, ficou 0,1 é igual a 9 vezes 10 a nona potência vezes Q ao quadrado, porque Q vezes Q ficou Q ao quadrado. E o 2 ao quadrado ficou 4. O 4 que estava dividindo, ele passou multiplicando. E o 9 que estava multiplicando, passou dividindo para poder isolar o Q ao quadrado. Aí ficou Q ao quadrado é igual a 1 vezes 4 sobre 9 vezes 10 elevado a nona potência. Aí eu já sei que 0,1 vezes 4 é igual a 0,4. Só que 0,4 em notação científica fica 4 vezes 10 elevado a menos 1. E então eu coloquei lá 4 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 9 vezes 10 elevado a 9. O que eu faço? Eu tenho que
subtrair os expoentes. O expoente de 10 elevado a menos 1 e 10 elevado a 9. Os expoentes eu vou subtrair, vai ficar 10 a menos 10. Aí eu quero transformar o que é ao quadrado em que é normal. Aí o que tá ao quadrado passa pra cá como raiz. Aí eu vou tirar a raiz quadrada de 4 sobre 9. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. E tudo isso ficaria vezes 10 a quinta, porque o índice da raiz é 2. Aí eu divido o menos 10 por 2, vai ficar menos 5. Aí o 2 sobre 3 vai ficar... Vou dividir o 2 pelo 3, que vai ficar 0,667, se eu não me engano. E tudo isso vezes 10 elevado a menos 5. Eu quero transformar em um número maior que 1. Aí eu vou colocar o 10, que era menos 5, para menos 6. 10 a menos 6. E vou puxar uma vírgula pra frente. Vai ficar 6,6666 vezes 10 a menos 6. Que isso vai dar 6,666 macrocoulomb. Agora eu vou ler a questão 8. A figura abaixo ilustra duas cargas elétricas de módulos iguais, porém com sinais contrários. Essas cargas carregam no ponto O um campo elétrico resultante. Qual dos vetores ilustrados na figura que melhor representa esse campo elétrico resultante? Aí você vai ter uma imagem lá e vai ter Q positivo e Q negativo. E aqui vai ter um ponto. Aqui vai ser o ponto de encontro dessas duas cargas. O Q negativo ou o Q positivo, a carga, quando é positiva, ela sempre vai sair. Então, se tem aqui a carga, ela vai passar pra cá. E o Q negativo, a carga ela sempre vai entrar. Então, se ela viesse pra cá, ela ia sair. Então, ela vai sair de cá pra cá, porque aí ela vai entrar. Vai ficar como? Vai ficar, o do positivo vai ficar pra cá e o do negativo vai ficar pra cá, pra baixo. Aí ela vai descer. Vai formar esses dois aqui, ponto O. Esse aqui é o ponto O. Aqui, esse encontro deles dois é o ponto O. E aqui, esse encontro deles dois é o ponto O. E aqui vai estar a carga negativa e a carga positiva. Você sabe que, assim, eu tenho que encaixar elas. No caso, a setinha na pontinha. Só que eu vou fazer isso na ponta negativa, que no caso é a ponta daqui. A ponta da seta dessa daqui. E essa daqui, ela desce. Vai ficar assim. E a que tava em cima, você esquece que ela tava aqui em cima, porque ela vai descer. E você vai ter que puxar ela pra cá. Ela vai ficar assim. Ela vai encontrar com a ponta de baixo. Aí o campo elétrico resultante vai ser esse. É esse aqui, que no caso ele é o E5.